aleluias. Abra as nossas Bíblias, Ezequiel 46, aleluias. Eu falei, não está errado aqui, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, já fala Isaías de novo. Aleluia, Ezequiel 46, em nome de Jesus Cristo. Senhor, colocar essa palavra no meu coração, para que nós cresça debaixo da graça e do conhecimento de Jesus e saia daqui fortalecido, renovado, e sabemos qual é o nosso lugar de adoração ao Senhor. Amém? Ezequiel 46, que diz assim a partir do verso 1: Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no dia de sábado ela se abrirá também. No dia da lua nova se abrirá. E o princípio, aleluia, e o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto, o seu sacrifício pacífico, e ele se prostrará no umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra se prostrará e entrará da mesma, aleluia, da mesma porta, nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado 6 cordeiros sem mancha e 1 cordeiro sem mancha. E a oferta de manjares será 1 efa, aleluia, pelo carneiro e pelo cordeiro. A oferta de manjares, aleluia, será o que puder dar, e azeite de 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem mancha e 6 cordeiros, e 1 carneiro, eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, aleluia, conforme o que alcançar a sua mão, e 1 hin de azeite para 1 efa. Aleluia. Versos 8 diz: e quando entrar o príncipe, estará, aleluia, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Amém, igreja? Toma Deus assento e glorifica ao nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor, com todas as palavras de Gênesis a Apocalipse, ela é viva e poderosa para capacitar, para instruir, para repreender, aleluia, para nos instruir em toda a justiça e na verdade do Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor vai trazer para mim e para ti, aleluia, nos dias de hoje, aleluia, também assim como foi, aleluia, para os servos do Senhor no passado, aleluia, ela se repete para mim e para ti nos dias de hoje, se repetirá para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, assim até a vinda do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. Quem temos que compreender a vida com Deus somos nós. Quem precisa entender a palavra e servir ao Senhor no lar, aleluia, da nossa casa, na casa de oração, aleluia, do Senhor, somos nós, aleluia. Por isso a Escritura Sagrada, ela vai trazer para mim e para ti uma riqueza de conhecimento, aleluia, que não nos deixa, como o Senhor Jesus Cristo nos diz, órfão, sem conhecimento, sem direção, sem consolador, aleluia. Se tu está triste, tu começa a ler a palavra,
começa a orar ao Senhor e de repente o Espírito Santo te aviva, te renova, te dá força, seja no templo, seja na tua casa, seja no seu trabalho, seja na rua, onde tu estiver, mas tu direcionar o teu pensamento e o teu coração ao Senhor, Ele vai te ouvir, vai te livrar, vai te guardar, tu e os teus, porque Deus, Ele ouve a oração dos que clamam. Por isso é preciso eu e você entender a palavra para que dê para Deus nos responder. Amém, igreja? Aleluia, a palavra do Senhor que nós terminamos de meditar. Aleluia, a palavra do Senhor com o profeta Ezequiel. Aleluia, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele começa a trazer para Israel algo que Israel tinha esquecido. Aleluia, imagina nesse dia de hoje quanto o Evangelho mudou. Quantas vezes os crentes, aleluia, que serviam no passado de uma maneira, aleluia, com temor, com reverência, aleluia, a Deus, e nos dias de hoje a igreja perdeu o temor, a igreja perdeu a reverência para com Deus. Aleluia! Então, igreja do Senhor, isso aconteceu com Israel. Israel conheceu o Senhor no tempo de Abraão. Aleluia! Abraão é chamado. Aleluia! Deus multiplica. Aleluia! Um povo através de Abraão. E a palavra do Senhor é essa geração conheceu o poder, a graça, os mandamentos do Senhor. Aleluia! Mas quando se multiplicou, aleluia, sai Jacó, aleluia, com apenas 70, entra no Egito, se multiplica durante 430 anos dessa multiplicação, eles foram perdendo a raiz, foram perdendo a vida com Deus. Quem entrou, aleluia, o tempo se passou e morreu. Os filhos, até passar 430 anos, Deus agora traz para o deserto, para lapidar o povo, para tirar o povo santo e limpo. Aleluia, que conhecesse a tua palavra, que temesse, aleluia, as tuas palavras, que guardasse e desse testemunho. Mas a palavra do Senhor vai dizer, mesmo o Senhor tirando do Egito, aleluia, passando pelo processo no deserto, aleluia, 40 anos, aleluia, de limpeza, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que mesmo herdando a terra da promessa, tendo os estatutos, tendo o mandamento, aleluia, do Senhor, Israel esqueceu de adorar. Israel esqueceu do lugar santo. Israel esqueceu como era, aleluia, a forma de sacrificar para Deus. Esqueceu a maneira de adorar ao Senhor. E no decorrer desta caminhada, Deus enviou não só Ezequiel, Deus enviou muitos outros profetas, aleluia, mas a palavra do Senhor vai dizer para mim, para ti, porque Israel esqueceu, porque Israel estava em uma terra que manda leite e mel, aleluia, e os que ficaram do outro lado do Jordão, aleluia, foi povos também do Senhor que esqueceu de Deus, fizeram os teus próprios deuses para adorar, construíram os teus próprios altares para adorar, aleluia, e a palavra do Senhor vai dizer, assim se fez também em Canaã, aleluia, os que passaram da mesma maneira, se multiplicou, aleluia, casou com mulheres que não era para se casar, aleluia, contaminou-se, aleluia, a nação santa e separada, por isso levantaram altares a deuses estranhos, passaram a servir segundo as tuas maneiras, segundo as tuas vontades, e a palavra do Senhor vai dizer, de pouco em pouco o povo esqueceu do Senhor.
Então entenda uma coisa aqui. Para adorar o Senhor, aleluia, Ele deu ordenança para sacrificar. Tem também ordenança, tem mandamento, tem palavra para se preparar o altar, tem palavra, tem mandamento do Senhor para se apresentar-se no templo. Tem também vestimenta, tem também, aleluia, veste santa, tem também preparação, aleluia, não somente de roupa, mas de corpo e alma e espírito, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: Israel falhou corpo, alma e espírito, porque não se adora o Senhor de boca. Isaías capítulo 29, 13, a palavra do Senhor vai dizer que o povo passou a adorar o Senhor, aproximando com as suas bocas, aleluia, e com os seus lábios honrava a Deus, com os lábios, mas o Senhor vai dizer: mas os teus corações estavam distantes de mim. Então o Senhor já estava dizendo: eles não me adoram mais de corpo e alma e espírito, eles só me adoram de boca, eles só entram no templo de boca. Ele esqueceu da essência de quem vem na minha casa, de quem vem no meu templo, de quem vem se apresentar-se a mim. O meu povo esqueceu, e com que eles não se baseado as suas adorações e os seus sacrifícios. O Senhor prossegue dizendo, através da boca de Isaías: em doutrina de homens que eles foram instruídos. Então, gente, o próprio homem que conhece o mandamento, os estatutos, toda a lei, agora o homem, ele faz com que uma igreja ande diferente. Ele muda o contexto e ensina o povo a adorar a Deus diferente, ensina o povo a entrar na casa diferente, ensina o povo a se apresentar-se a Deus diferente. Aleluia. E o Senhor vai dizendo: vai lá, Ezequiel, avisa o meu povo, Ezequiel, fala para o meu povo que eles mudaram. Aleluia. Mostra para ele que no tempo de trabalho a porta estará fechada, porque tem trabalho. Tem trabalho, igreja. Quantas igrejas já fecham a porta de culto no domingo? Aí eu te digo: o que faz uma igreja com culto no domingo? O que faz uma igreja que tem culto apenas uma vez na semana? Você vai ensinar o quê? Vai bater o pé e dizer que está cheio de glória, esquecido da essência, da reverência e o que é cultuar a Deus? Não tem como ninguém aprender isso no culto, igreja. Se você tem 3 cultos, é pouco. Para aprender de Deus é pouco. E tem igreja que não tem ensino para te ensinar o que você tem que viver. Se tu for uma pessoa, aleluia, que ama a palavra e busca, tu vai ler, tu vai entender, tu vai mudar, tu vai andar pelo Espírito Santo. Senão tu só fica flutuando na nave da igreja, só fazendo barulho e batendo cadeira. Porque o povo perdeu a direção do que é a casa santa do Senhor. E o Senhor estava dizendo: Ezequiel, aleluia, o povo tem um dia de trabalho, mas quem trabalha dentro do templo, ele não para. Quem trabalha dentro do templo, ele não cessa. Quem trabalha dentro do templo tem que limpar, tem que cuidar, tem que zelar, tem que orar, tem que sacrificar, tem que jejuar, tem que se preparar, porque tem trabalho todo dia na obra. Aleluia. O templo estava com a porta fechada para o povo lá de fora. Porque tinha dia para o povo vir. Vim por quem sacrificar. E o Senhor falou: em 6 dias a porta é fechada. Hoje em dia as pessoas abrem campanha, não faz oração. Se for falar uma semana de oração, chega o dia de culto, todo mundo levanta,
quem chega tem que orar. Se a oração é até 8, a igreja não tem que se preocupar com ninguém. Tem que se preocupar com o que Deus vai fazer. Aleluia, meu Deus. Aleluia. O povo cessou. Não vamos fazer esse dia porque esse dia é culto. Não vamos fazer esse dia porque esse dia é isso. Não vamos fazer a oração esse dia porque é isso. Mas vamos fazer a campanha e encher a casa de gente. Para que Deus abra as comportas do céu. Tira a laje da frente, tira o telhado da frente e começa a derramar glória sobre a casa. Que engano de Satanás. Porque não é desse jeito. Mantenha a igreja de joelho. O vento sopra. Vem terremoto. Aleluia. Vem o fogo. Mas quando o Senhor desce, Ele diz: vem para fora. Aleluia. Ele opera. Ele anima. Ele alegra. Ele dá vida. Ele sustenta. Mas tem que estar de joelho. Aleluia. Aleluia. Igreja do Senhor, o Senhor estava dizendo que o povo tinha um tempo de apresentar o sacrifício. Aleluia, o que nós mais está vendo. Quem prega sabe, quem louva sabe. A gente é convidado e chega lá. Aleluia. Tem até envelope, bota X que Deus te dá tanto. Aquilo mata a minha alma, meu espírito, meu corpo. Ao Senhor, o que é isso? Faz o seu voto, igreja, voto na Bíblia, não é isso. É você e Deus, Senhor. Se o Senhor me abençoar em tal lugar, em tal coisa, assim, meu Pai, eu farei o meu voto no Senhor e cumprirei. Aleluia, o salmista vai dizer: eu, aleluia, voltarei e cumprirei o meu voto diante dos santos. Não está dizendo que nós devemos seguir algo que o homem levantou para mandar você, aleluia, pegar o envelope e botar uma nota desse, te dar alguma coisa. Vai ser o voto que Deus segura. Será que nós temos essa condição de pagar Deus para nos curar? Será que nós temos condições de pagar Deus para ir libertar alguém? As pessoas estão ensinando errado. E o que está acontecendo cada dia que passa é um aceitando e 10 saindo. E o que aceita agora se frustra, sai. Porque a igreja, sem presença, não tem como permanecer. Aleluia. E o Senhor estava falando que a igreja tinha que fechar as portas, que tinha 6 dias de trabalho. A palavra do Senhor vai dizer em Levítico no capítulo 6. A palavra do Senhor vai deixar claro. O Senhor fala: Moisés, chamarão os teus filhos e diz para ele começar a colocar fogo no altar, no holocausto durante a noite, para que o fogo queime até pela manhã. Pela manhã, aleluia, fala para eles tirar toda a cinza, muda até tuas vestes, lava até com água, lança a cinza em lugar puro, aleluia, e mantém o fogo aceso, porque certamente o fogo do altar permanecerá aceso continuamente. Mas ele diz que você e eu, quem está na casa, começa a acender pela noite, começa a tirar tudo e bate o fogo pela manhã e mantém o fogo aceso. Ele está dizendo: ainda que as portas estão fechadas, continua orando dentro de casa. Ainda que as portas estão fechadas, continua com a lâmpada acesa. Aleluia. É ordenança. É ordem do Senhor. O Senhor está falando: Ezequiel, fala para o meu povo voltar.
quer que o milagre acontece. Quer tudo resolvido. Tem até coisa que o homem pode resolver e fala assim: ai, Senhor, resolve para mim. Gente, nós estamos vivendo um tempo de relaxamento. Resolve Deus. Como diz a mãe, vai lá, Jesus, enquanto eu fico aqui com a porta do quarto fechada, o joelho dobrado, eu digo: peraí, não é você vai fazer também não? Será que ele não te chamou para ir fazer? Aí agora manda Jesus, vai para o hospital, Jesus, vai lá, Jesus, cura fulano, sabe não sei quem, vai lá, Jesus, vai lá na mineira lá, Senhor, liberta aquele homem que está no tráfico, aquela mulher que está na prostituição, vai lá, Senhor. E aí? O Senhor diz: ide e apregoai como é o evangelho, porque agora a gente começa a orar e diz: eu vou vir aqui para o Senhor fazer lá. Nós já estamos usando as coisas de Deus. Nós já estamos pegando o que é bom para nós e diz: faz o serviço você. Não tem mais Senhor, não, faz você. Porque eu vou ficar aqui. Aí ora: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, abre a porta dali, Senhor, faz assim, Senhor, preciso disso. Resolve aí para mim. Pronto, já cumpri meu dia de oração. Igreja, o Senhor estava dizendo: Ezequiel, vai lá e fala para o meu povo. Tem trabalho na casa. Ao povo que está sacrificando errado. Aleluia, Eclesiastes capítulo 5. Aleluia. No verso 1 e 2, a palavra do Senhor vai dizer: vigiai o meu pé quando entrar na casa do... Ele diz: não precipite a tua boca nem o teu coração em palavra alguma, para que ele não faça sacrifício de dor. Viu quantas vezes a gente erra? Já está orando, já está fazendo, não é porque é para Deus. Não é bem assim não. Ele diz: Deus está no céu, mas nós estamos na terra. Está mais fácil nós cometer erro, está mais fácil nós errar, está mais fácil nós contender, está mais fácil nós dividir, está mais fácil nós, aleluia, nos separar do Senhor e dizer: eu estou fazendo tudo para Deus. Estou na casa. Errado é quem está lá no mundo. E quem está lá no mundo está com o coração tão sujo como nós precisamos ter. Igreja, é sério. É sério isso. Porque o Senhor disse para Ezequiel, aleluia, exortar o povo. Vai lá, Ezequiel diz para ele: a porta fecha no 6º dia, no 7º, que é o sábado, abre para sacrificar a porta. Tem uma porta para entrar, mas também tem uma porta para sair. Aleluia. Diz para o povo trazer o sacrifício no dia 7º. Aleluia. Mas diz que é para eles ficar na ombreira da porta. Eles entram, mas tinha um lugar no altar do sacrifício que não podia entrar. Quem podia entrar era quem estava limpo, quem estava purificado, quem estava preparado, quem estava capacitado para apresentar o sacrifício diante do Senhor. E o Senhor disse: o sacrifício tem que ser limpo ainda. O sacrifício tem que ser puro. Não pode ter nenhuma mancha. Aí às vezes está brigado com o marido, está brigado com a esposa, está brigado com o filho, está brigado com o vizinho, está brigado com alguém no trabalho. Aí vem aqui para apresentar diante do Senhor. Aí muitos dizem assim: eu só vim para ouvir, porque estava angustiado, entristecido, passando por um momento difícil. Alguém: não, vem, não vou rejeitar a presença, eu não vou rejeitar a oportunidade, eu vou cantar assim. E Deus olha: quanta hipocrisia. Meu Deus, aleluia. Não é assim. O Senhor vai trazer para Ezequiel e para mim, para ti, aleluia, dizendo que o sacrifício tem que ser limpo. Então não é qualquer um que vai chegar para pegar o microfone, para tocar na bateria, para tocar nos instrumentos, para fazer alguma coisa dentro da igreja. Igreja, eu congreguei no ministério, aleluia,
Quando eu aceitei a nova convertida, e eu lá toda contente, feliz, hein? Querendo uma oportunidade. E ele sempre dizia, usava os meus adereços. E aí, às vezes, eu lá toda feliz, querendo uma oportunidade. E toda leve, todo dia eu lia a Bíblia, ia preparado e ficava sentado na cadeira. Ele não me dava oportunidade. Ele dizia dessa maneira: quem quer fazer a obra, tem a mudança. Faça a mudança, senão não vai ficar na cadeira. Ele dizia: quem quer sentar no grupo de oração da senhora, tem que ter mudança. Se não tiver mudança, não vai sentar. Quem quiser dirigir o culto, tem que ter mudança, porque senão não vai dirigir o culto. E aqui eu ficava ouvindo, vamos. E de repente eu comecei a botar no meu som, até grandinha, mas às vezes estava sem manga e eu ia. Ele falava comigo assim: Jane, quando tu vir para dirigir o culto, não vem assim não, porque senão tu vai dirigir. Aí eu falei: mas eu estou com a roupa comportada. Só estava comportada não, né? Porque do decote para cima está tudo de fora. Ele falava assim: você não vai dirigir o culto. Eu ia para a cadeira. Eu não entendo que o pastor nova convertida, né? Ignorante. Eu não entendo. Mas precisou o Espírito Santo me dizer que mexer na obra é santo. Mexer na obra tem que ter pureza. Mexer na obra tem que ter, aleluia, transformação. Isso, igreja, o Senhor depois veio me ensinar. Porque em tempo que ele falava, eu não entendia. Porque eu achava que só precisava de mão. Mas a minha mente e o meu coração estava tudo isso convertido aí. Porque eu ficava chateada. Ficava brava. Aleluia. Porque para mim eu estava certo. Mas Jesus, quando nos ensina e nos corrige, Ele mostra que a casa é santa. Ele nos mostra que nós precisamos ser santos, porque Ele é santo. E não é de qualquer maneira que nós devemos nos apresentar. Aleluia. E eu fui aprendendo aos pouquinhos. O tempo que ele estava vivo, eu aprendi muito. E depois do tempo dos anos que passou, eu vi que meu pastor era um pastor de verdade. Porque depois que eu vim aprender que é temor a Deus, eu entendi que ele ensinava certo. Eu que estava errado. Porque ainda eu era mais carne e não espírito. E quando a gente é mais carne, nós não quer compreender. Tudo afronta, tudo é ruim, nada presta. Mas quando Jesus, Ele mostra nas Escrituras, nós vamos confrontar quem? E o Senhor começou a me dar a Bíblia aberta em sonhos. E muitas vezes eu acordar e ver minha Bíblia aberta no mesmo capítulo, no mesmo livro que Deus mostrou, e eu olhava e não entendia. Até eu ir na igreja e um homem dizer para mim que estava pregando: Deus manda eu te dizer. Quantas vezes Ele já lhe deu a Bíblia aberta e Ele diz: qualquer um tem comigo a palavra dele. Aleluia. Depois eu passei a entender. Não era para fechar, era para mim desenvolver o que Deus queria desenvolver em mim. Igreja do Senhor. Então eu passei a comer a palavra. E eu via que não era para me confrontar a ninguém, mas era para confrontar a mim. E o que o Senhor ensina a mim, eu preciso mostrar para você o que está escrito. Crê tu ou não. Mas o que está escrito, nós não confrontamos a homem e mulher. Nós temos que confrontar nós mesmos. Porque se a palavra não nos confrontar, jamais nós vamos ser libertos. Quando tu se sentir chateado, é porque a palavra se confrontou. Vê o que tu pode fazer, porque é Deus dizendo: minha filha, meu filho, a entrada no meu tempo é diferente. O que eu tenho para ti é diferente. O que eu tenho preparado para ti é diferente. Aleluia. O que eu quero que tu entre por estas portas para sacrificar-se, aleluia, para mim,
porque na glória todos serão resplandecidos de vestes embranquecidas pelo Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos que Ele vai receber lá, se nós não se fazer por aqui? Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor traz a Ezequiel para mostrar. Ezequiel, o povo esqueceu de me servir. Mostra para o povo como tem que voltar para mim. Porque quanto mais se passa o tempo, mais mudança vai ter. Quem aprendeu de Jesus até agora, segura, igreja. Segura. Você aprendeu aqui na casa, aprendeu a orar, aprendeu a sentar, aprendeu a me servir. Segura. Porque daqui para frente, muitas bíblias já foram tiradas, muitos conteúdos. Vai chegar o dia que você vai abrir a Bíblia, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, vai abrir a Bíblia e vai dizer: opa, ser crente é muito bom. Eu faço o que eu quero. Como no tempo de Juiz. Cada um fazia o que bem queria e entendia. Porque não tinha nem governado. Sem a palavra nós não somos. O Espírito Santo é o nosso guia, mas através da palavra. Por isso o Senhor estava falando para Ezequiel trazer ao povo a memória de como sacrificar no templo, como cuidar do templo, como manter-se a lamparina acesa, como se preparar os holocaustos. Igreja, para você ver, quando a gente começa a meditar e ver para Deus tudo, até os mínimos detalhes. Imagina, o cordeiro podia estar gordo, saudável, bonito, mas se ele não tivesse alguma mancha, ele não podia ser sacrificado por Deus. E vê, Deus ele não recebe coisas impuras ou com manchas. A palavra do Senhor em João capítulo 4, aleluia, a partir do verso 20, a mulher samaritana conversando com Jesus, ela vai dizer: Senhor, aleluia, nossos pais adoraram nesse monte, e vós disse que é em Jerusalém o lugar de adoração. E o Senhor diz: mulher, crê em mim, que a hora vem em que o Pai procura os pais que o adoram. E os que o adoram em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E o que importa é o que os adore a Ele em espírito e em verdade. Então Jesus estava dizendo para a mulher samaritana: não vai ser só no templo de Salomão que vai ser mais um lugar de adoração, mulher. Em toda parte do mundo vai ser lugar para adorar a Deus. Vai ter lugar para servir a Deus. Tu está na tua casa, adora. Nós estamos no Brasil, em todos os lugares tem congregação. Em vários lugares do mundo afora tem congregação. O Senhor está dizendo: mulher, é isso que Jesus está dizendo. Vai ter lugar para adorar. Ninguém vai precisar sair do meu país para ir adorar em Jerusalém, porque lá tem um templo mais existe. Jesus disse que ficará pedra sobre pedra, aleluia, e não voltará a erguer, porque o templo foi destruído lá por causa da idolatria. O povo venerava o templo de Salomão e não a glória de Deus, não a presença de Deus. E Jesus diz: vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. Aleluia. Jesus diz para a mulher samaritana e para mim e para você: todo lugar é lugar de adoração. Se tu fizer a tua casa um lugar santo, Ele vai estar lá. Mas este lugar é escolhido. Aleluia. E Ele mostra para mim e para você em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7.
a partir do verso de número, aleluia, 15. Aleluia, o Senhor vai dizer: eu o escolhi. Aleluia. E santifiquei este lugar. E nele estará os meus ouvidos, os meus olhos fixos, a oração feita neste lugar. Glória a Deus. Igreja do Senhor, esta casa é lugar santo, é templo santo do Senhor. Se Ele escolheu para você me adorar aqui, é aqui que tu vai adorar. Aleluia. Se Ele escolheu, é aqui que tu tem que sacrificar, é aqui que tu tem que sacrificar. Se Ele escolheu aqui para você trazer as suas ofertas, é aqui que tu vai trazer a tua oferta. Se Ele escolheu o templo para trazer o dízimo, é assim que tu vai trazer, porque Deuteronômio capítulo 12, a palavra do Senhor, Ele vai dizer a Moisés, aleluia, Moisés vai dizer ao povo: o lugar que o Senhor separar, que Ele escolher, ali será levantado o altar, e ali trarás todo o povo, os príncipes, o sacrifício, aleluia, de oferta, aleluia, a palavra do Senhor vai ter o dízimo, tudo, igreja, que tu trazer para o Senhor é o templo, não é a tua casa. Porque o Senhor escolheu de todas as tribos, a tribo de Judá, aonde foi erguido o templo, aleluia, em Jerusalém. Lá era o lugar de se levar o holocausto, lá era o lugar de se levar, aleluia, toda oferta para sacrificar o Senhor. E o povo ia, mas o povo ia para oferecer a Deus. Hoje em dia o povo se oferece errado. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela está dizendo para mim, para ti, que um lugar para sacrificar. E é um lugar, é santo. Traziam as ofertas, os sacrifícios, os dízimos. Igreja, aquilo ali tudo era passado por consagração. Entende? Olha como o sacerdote fazia. Recebia, orava, ungia, apresentava-se a Deus, para depois sacrificar para Deus. Então, entende? No templo as coisas têm que ser perfeitas. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Aleluia. A palavra do Senhor estava trazendo para Ezequiel e para mim e para você. Me segue diferente. Me segue segundo a minha palavra. Vem pro templo me adorar com pureza. Aleluia, porque naquele tempo era o sacerdote que recebia para apresentar, enquanto o povo adorava desde a porta. Hoje em dia tu entra no templo, Jesus rasgou o véu, tu tem contato com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, tu tem contato com Ele, aleluia, não tem divisória na casa, tu entra em qualquer parte para adorar. E por que não se preparar, se santificar para adorar? Aleluia. Aleluia, Deus requer de mim e de ti. Aleluia, verdadeira adoração. O Senhor quer o verdadeiro sacrifício. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12: no demais, irmão meu, sejai, aleluia, gratos a Deus pela sua compaixão, e apresentei os vossos corpos santo e irrepreensível, aleluia, ao Senhor. Aleluia. E não se conformei com as coisas deste mundo, aleluia, mas apresentai ao Senhor um culto racional. E experimentei a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Aí entenda isso aqui. Como é que eu e você só vem para um dia para fazer uma coisa e ainda vem errado? Não jejua, não ora, não busca, não se santifica, e chega aqui e quer que Deus recebe.
Quer que Deus manifeste a tua glória e o teu poder? Você quer receber de Deus? Se doe para Ele. Entra na casa dele diferente. Faça diferença. Aleluia, porque é o Senhor que te chamou. Aleluia. Ele chamou para você seu sacrifício, para você ser oferta, para você se apresentar a Ele, aleluia, com cheiro suave. Aí como os crentes estão entrando na casa do Senhor, igreja, tanta prostituição, pastores engravidam a ovelha, aleluia, traição dentro da igreja. A gente vê homossexualismo, mulheres lésbicas, tudo dentro da casa pregando e vivendo uma vida escarnecendo o nome do Senhor, e muita gente lá fora vendo. E ainda pessoas sabendo de todo este mal, ainda tem coragem de convidar esses seres ainda. Aí eu te pergunto, será que Deus está se agradando? Ou Ele está dizendo, volta ao primeiro amor? Aleluia. Minha casa é santa. O lugar escolhido para nós se reunir é santo. E o povo tem escarnecido, muitos crentes têm escarnecido, e Deus tem entristecido. Igreja, o Senhor, aleluia, me deu uma missão, aleluia, ontem pela manhã, eu terminei de orar, como eu não fui para o trabalho, eu voltei, deitei um pouco, e o Senhor me dá uma visão. Eu via numa estrada, aleluia, havia um homem importante passando, conversando com outro homem. Eu não sei que homem era aquele, mas na visão mostrava que ele era um homem muito importante. E havia outro homem com ele, com uma arma, e em cima da arma havia disfarçado com uma câmera. E aquele homem, ele ficava mirando enquanto o outro passava, e que era importante, ele ia protegendo ele com aquela arma, e ia fingindo que estava filmando, mas ele estava caçando aqueles que estavam, aleluia, na beira do caminho. Aleluia. E eu observando aquilo, eu encostava no canto e ficava. E de repente apareceu uma senhora, e ela dizia comigo, vamos procurar ouro? Aí eu falei, procurar ouro? Eu olhava assim, falei, ouro no mato? Porque eu via muito mato. E de repente ela pegava, olha aqui pela câmera. Ela tinha uma câmerazinha na mão, e ela falava, quando você vê brilhando, pode ter certeza que tem ouro. Aí ela me mostrava, ela falava, eu vou te mostrar. E eu seguia. E de repente, no meio daquele escuro, aparecia uma luzinha e outra luzinha. Ela falava, vou te mostrar, venha. E eu me aproximava. Quando a gente chegava lá, havia aqueles olhos brilhantes. Havia várias galinhas. E debaixo de algumas tinha ovos, e debaixo de outras tinha vários pintinhos. E eu olhava assim, eu falava, mas isso não é ouro, isso é galinha. E ela falava assim, observa, isso é ouro. Aí eu olhava, igreja, era uma fila, muitas, com vários pintinhos debaixo. E elas cobertas assim por cima protegendo. E de repente eu olhava para o outro lado, e ela dizia, observa, eu via várias carnes despedaçadas. E de repente eu olhava mais na frente, uma fila, muitos peixes de todos os tamanhos. E eu olhava e de repente o Senhor me trazia na visão que Ele tinha me dado ao sonho e dizia, tira o peixe de lá. Aí eu pegava e falava assim, Deus me falou mesmo. E eu olhava, quando eu ia pegar um peixe, a menina falava, não, esse é meu. Aí eu seguia ali olhando, de repente quando eu olhava, cada peixe feio, peixes grandes, outros peixes feios, outros peixes deslocados. E quando eu olhava, igreja, aquilo eram pessoas. O que tinha de gente morta, o que tinha de gente sangrando, para parte para frente eu olhava, meu Deus, o que é isso? E o Senhor mostrava. Aí vinha um tempo difícil aí.
Jesus disse: quantas vezes eu quis os guardar ou juntar, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo da asa. Aleluia! E os proteger. E Jesus na hora me trazia o entendimento. Os que estavam protegidos debaixo da galinha, aleluia, estão guardados, estão protegidos deste perigo. Igreja, vai haver sangue, vai haver muitas pessoas mortas, pessoas de grande a pequeno. Eu via muito sangue, eu via muitas pessoas estiradas. Então ore, porque nós estamos chegando no final de ano. Aleluia. Nós estamos chegando toda vez que começa do mês de outubro até dezembro, há uma matança terrível em Porto Seguro. Há uma matança terrível, é tanta gente morrendo. E o Senhor está mostrando: só apenas um peixe eu ia poder tirar de lá. Isso é uma alma. Só uma. E os demais. E eu via uma irmã. Quando eu tocava, ela levantava. Ela estava com sangue, mas ela levantava e saía. E os demais, todos mortos. Coisas ruins virão. Vós que estáis aqui esta noite, entra num tempo diferente, hora diferente, busca santificar e sacrificar diferente, porque Deus chama a atenção para que tu faça diferente, porque Ele lhe guardará. Apocalipse 3:10: assim como guardaste a minha palavra na minha paciência, eu vos guardarei de todo mal que virá sobre a terra. Então tu estará guardado se você entrar num tempo diferente, servir ao Senhor diferente. Alguém pode estar morrendo do teu lado e tu ter um escape. Por isso, igreja do Senhor, atenta os teus ouvidos e ora em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Porque o Senhor, Ele ensina o teu povo a adorar, Ele ensina o teu povo a entrar no templo, Ele ensina o teu povo a se unir, Ele ensina o teu povo a fazer. Naquele tempo que ia receber, se estivesse leve lá, era ela que ia receber o teu sacrifício, a tua oferta, o teu dízimo, tudo, e apresentar a Deus para que fosse aceito. Agora não, ela está aqui orando, que tem que vir fazer a diferença em você. Que tem que vir apresentar sua louva, vem preparado, se limpa, se purifica, entra diferente. Se tu vem orar, faça a diferença. Porque a oração do justo pode muitos em teus efeitos. Então é a justiça de Deus na tua vida. Por isso, em nome de Jesus Cristo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! A palavra do Senhor para finalizar em nome de Jesus Cristo. Joel capítulo 2. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que Ele entra, aleluia, e venha e congrega todos. É todos. Aleluia! Ele diz: todo o povo congrega, todo sacerdote, toda criança e a que mama, e sai o noivo, aleluia, da tua recâmara e a noiva do teu aposento. Aleluia! Ele disse, aleluia, humilha, sacerdote, chorai, sacerdote, ministro do Senhor, aleluia, entre os alpendres, entre o altar, aleluia, e clama por misericórdia, porque o Senhor, Ele ouvirá e Ele se voltará para te socorrer. Amém, igreja? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja e faça a mudança, que aqui é um lugar santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.